Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana. E eu sou o Alisson. E o nosso convidado de hoje para a nossa sala de professor é o professor Luiz Miranda. Luiz é coordenador na Rede ISO, Colégio de João Pessoa, que em parceria com a Universidade de Ciências Sociais e Aplicadas de Turku, da Finlândia, se tornou a única escola de educação básica no mundo a adotar a estratégia pedagógica Inopeda. Luiz, fale um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes. Olá, Alisson, olá, Fabiana. É um prazer estar com vocês aqui. Venho acompanhando a sala de professor, então entrar neste espaço e poder entrar neste diálogo com vocês é um prazer. Quero saudar a todos aqueles que nos escutam, também nos acompanham pelo YouTube. E para me apresentar, bom, em primeiro lugar eu gosto de dizer que eu sou um apaixonado por pessoas. E isso me faz vibrar com diversas coisas, com culturas, com música, com diversos âmbitos culturais. Sou alguém que gosta de cozinhar, sou pai de duas crianças, Emanuel e Beatriz, sou casado com uma paraibana, apesar do meu sotaque me denunciar, eu sou português, natural de uma cidade chamada Coimbra, e faz 7 anos que moro aqui no Brasil. Trabalhei durante alguns anos largos em educação superior e hoje trabalho com educação básica, com este desafio de trazer perspectivas e de implementar perspectivas inovadoras na educação básica. Os meus amigos dizem que eu sou um bom cozinheiro, gosto de um bom papo também, de uma boa conversa, e se ele for acompanhado de uma boa música, então ainda melhor. Esse sou eu, em termos humanos, profissionais, como pai, como marido, como professor e como profissional, e sendo encantado por pessoas, alguém que ama pessoas e se encontrar com pessoas, sou também alguém que gosta de abrir horizontes dentro da educação, porque acredito no potencial que a educação tem para transformar a vida das pessoas, para transformar a sociedade e para transformar o mundo. E por isso vivo muito aberto, estudando, aprendendo e compartilhando aquilo que são tendências educacionais, tendências de desenvolvimento humano, tendências de consolidação do desenvolvimento socioemocional, que depois de todos estes tempos pandémicos são hoje não apenas uma exigência futura, mas um pré-requisito para o presente, né? Adorei, Luiz. Agora, quando a gente for lá em João Pessoa, a gente vai precisar de um jantar, tá? Combinado, Obviamente. combinado. Lá em casa todo mundo vai colaborar, inclusive você comendo esse jantar aí, tá? Combinado, então. Luiz, obrigada por aceitar nosso convite, né, para esse bate-papo. Eu queria iniciar nossa conversa conhecendo um pouquinho o Colégio ISO, antes da gente começar a falar sobre a estratégia pedagógica, né, que vocês adotam. Então, me fala um pouquinho primeiro sobre o colégio, né, o segmento, números de alunos e etc. Ok. Então, a rede de colégios ISO hoje ela tem mais de 3.000 alunos. Ela nasceu aqui em João Pessoa há 15 anos atrás, como um cursinho de isoladas, e daí vem a origem do nome ISO. Depois fizemos algumas descobertas e como somos parceiros na educação finlandesa, descobrimos que em finlandês ISO significa grande. Mas também temos as normativas ISO, que significam qualidade, então é interessante como todos esses aspectos se encontraram. Este cursinho de isoladas, que começou aqui em João Pessoa, começou com 4 professores, o professor Fernando, o professor Amarílio, o professor José António e o professor Marco Viana. Eles acabaram por se juntar, criar esse curso e deram a ele o nome de ISO, vem de isoladas, né? Cursinho pré-vestibular, e foram trabalhando durante alguns anos e entendendo naquilo que era o desenvolvimento dos alunos, que havia de facto algumas carências, alguns limites, aspectos em termos de desenvolvimento educacional naqueles alunos que chegavam para o cursinho pré-vestibular, que poderiam eventualmente ter uma resposta prévia, poderiam ser sanados, digamos assim, com outro tipo de abordagens e outro tipo de desenvolvimento. É isso que fez com que em 2018 o ISO, que era um cursinho de isoladas, virasse colégio, e começámos com o ensino médio, entendendo que ali talvez pudéssemos trazer uma nova proposta e também resolver essas dificuldades que todos já conhecemos, de memória inclusive, dentro do contexto educacional brasileiro.
Aí eles se deram conta que o problema estava mais a montante, né? E era preciso ir para os outros segmentos. No ano seguinte, abriu-se a educação fundamental, nos anos finais, do 6º ao 9º ano, e depois entendemos que era preciso ampliar o horizonte dos anos iniciais da educação, do ensino fundamental. E é aí que entra, digamos assim, a nossa parceria com a Universidade de Ciências Sociais e Aplicadas de Turku, na Finlândia. Nós conhecemos a estratégia que a Universidade desenvolveu, entramos em contato, fizemos todo um itinerário de conhecimento, de aprofundamento. Alguns dos diretores visitaram a Finlândia nessa ocasião, foi firmada a parceria e em 2019 tivemos 2 treinadoras finlandesas da estratégia que estiveram aqui em João Pessoa para um processo de imersão e treinamento dos nossos professores e startamos o processo de desenvolvimento e no ano seguinte, em 2019, abrimos a educação fundamental nos anos iniciais. O ano passado, ainda no coração da pandemia, em 2021, abrimos também o segmento da educação infantil e hoje temos da educação infantil até ao cursinho pré-vestibular, esta rede com 3 unidades de colégio aqui na cidade de João Pessoa e também com uma unidade de cursinho pré-vestibular e na perspectiva de abrirmos mais uma unidade já no próximo ano aqui no estado da Paraíba. Legal, Luiz. Legal a história do colégio, assim, recente, né? Recente e então já com tanta evolução, com tanta coisa. Ela começou como um cursinho, hoje já tem todos os segmentos da educação. Muito bacana esse crescimento, essa evolução. Você citou aí já, né? Já começou a abrir a nossa pauta falando da parceria, né? Com a Universidade Finlandesa e citando especificamente o Inopeda, né? Conta um pouco para a gente como é que foi esse processo, né? Você falou que teve algumas visitas, de onde surgiu essa ideia? Você recentemente, né? Eu vi lá no seu LinkedIn, já certificou, já tem as certificações todas. Como é que foi esse processo, desde da ideia da concepção até os dias atuais? Como é que... Bom, então esse é um processo muito interessante até de contarmos, é quase como um filho que vive todo o processo de gestação, né? Desde que está na barriga, todos nós imaginamos como será o rosto, como será depois na vida. Foi também assim com a estratégia pedagógica. Nós entendemos que com a virada educacional que a DNCC traz e para as perspectivas que ela apresenta para a educação no Brasil e para a educação básica, é necessário uma abordagem diferenciada, uma mudança em sala de aula, uma mudança de mentalidade do professor, uma mudança de postura e de perspectivas também da própria escola, porque vivemos num mundo cada vez mais global, conectado, desafiador, mas também ao mesmo tempo cheio de paradoxos e de desafios que precisam ser vencidos, de soluções sustentáveis que precisam ser encontradas. E nós queríamos oferecer na educação básica e sobretudo nos anos iniciais e também na educação infantil, uma proposta que fosse diferenciada e transformadora. Não queríamos ser apenas mais uma escola, mais um colégio, com uma proposta que, mudando aqui ou acolá, se repete basicamente uma estrutura, e fomos atrás de uma perspectiva educacional que tivesse essa visão. Claro, nós já conhecíamos os resultados do PISA da Finlândia, já conhecíamos também um pouquinho sobre como era a estrutura, a organização do modelo educacional finlandês e tivemos a felicidade de acontecer em São Paulo um evento, que é famoso e que todos os anos acontece, um grande encontro em termos de reflexão e de várias iniciativas para a educação, que é a BET Educar, e a partir de lá, algumas pessoas do nosso time também se encontraram com alguns professores finlandeses e eles ficaram muito curiosos, porque conheceram um pouquinho da nossa estrutura e do nosso modelo diferenciado que já utilizávamos no cursinho e no ensino médio e quiseram visitar João Pessoa antes de voltar para a Finlândia. Estiveram aqui no colégio, explicámos um pouquinho sobre a nossa visão, as perspectivas que tínhamos em termos de desenvolvimento, os anseios que buscávamos e foi aí que startou mais diretamente a parceria.
Claro, depois, um dos nossos diretores, e na época o coordenador pedagógico, eles estiveram durante 15 dias na Finlândia, puderam conhecer a universidade, foram apresentados mais a fundo à estratégia pedagógica e a partir daí o bebezinho que era uma promessa agora tornou-se uma realidade, foi fechada essa parceria e iniciamos depois todo o processo que começou com a formação, a imersão de toda a nossa equipe pedagógica, desde diretores, coordenadores, também o grupo dos professores e depois, naturalmente, consequentemente, a apresentação para as famílias com aquilo que era a nossa proposta pedagógica e com esse olhar voltado para a frente, né, para o futuro. Ué, agora então vamos falar sobre ela, né? Porque agora eu fiquei super curiosa. Claro. Como é que funciona? Como que funciona aí? Quais são os princípios aí dessa estratégia pedagógica? Então, para que todos os que nos escutam e os que nos acompanham também pelo YouTube possam entender um pouquinho. É importante deixar claro, e eu já referi várias vezes assim, a Inopeda não é uma metodologia, não é um método como o PBL, aprendizagem baseada em fenómenos, sala de aula invertida, ela é uma estratégia pedagógica. Por que é que ela é uma estratégia pedagógica? Primeiro porque ela não tem só a ver com sala de aula, ela tem a ver com toda a cultura escolar, com o mindset dos diretores e gestores, com o mindset dos coordenadores, com a perspectiva de desenvolvimento, não apenas dos conhecimentos, mas de desenvolvimento dos nossos alunos, com o tipo de perfil que desejamos desenvolver e com a conexão permanente entre aquilo que acontece em sala de aula, de um aluno muito mais protagonista, de um professor que é facilitador de um processo, então o aluno ele é muito mais autónomo, crítico, consciente, criativo e de um professor que facilita e que ajuda a mediar todos esses processos. Por outro lado, a família é um parceiro que precisa estar muito presente em todo o processo, seja nos processos de feedback, de interação com a escola, seja na presença física também das famílias neste processo. E depois, naturalmente, a estratégia ela tem um conjunto de pilares, são 9 pilares que ela preconiza em termos de ponto de partida de desenvolvimento. Associados a esses pilares, ela desenvolve um conjunto de 5 macrocompetências e todos eles têm um ponto de partida de forma reversa. A estratégia Inopeda ela é orientada para a vida profissional futura. Então, o que ela trabalha com esses pilares e com as competências é o desenvolvimento de habilidades e de competências que tornam os nossos alunos, eu costumo resumir assim dessa maneira, cidadãos humanos mais plenos, que portanto têm uma maturidade em termos socioemocionais, em termos de resiliência, em termos de reconhecimento e de trabalhar com as suas emoções muito mais profundo, num nível de profundidade maior, então cidadãos em termos de desenvolvimento humano mais plenos, cidadãos mais críticos, conscientes e sustentáveis e, claro, se é orientada para a vida profissional, também o desenvolvimento deles como líderes e inspiradores. Nós trabalhamos para que eles, no protagonismo de todos os dias, sejam resolutivos, proativos, tenham uma mentalidade empreendedora e, claro, desenvolvam um conjunto de competências e habilidades que, diante de um mundo complexo, os ajuda a situarem-se e a situarem-se sempre numa postura e numa perspectiva de liderança inspiradora. Então, é isso que a estratégia vem permitindo, protagonizando também esse desenvolvimento, e é aí que ela se distancia de ser, de fato, como alguns poderiam pensar, um método, uma metodologia. Mas isso significa que a Inopeda faz uso de métodos ágeis, de metodologias ativas de aprendizagem? Claro, eles estão lá pelo meio, até porque se mudou o modo de aprender, muda também o modo de avaliar, muda o modo de conceber a educação. A avaliação ela deixa de ser punitiva para ser versátil e orientada para o desenvolvimento. Então não se trata de uma cultura punitiva, de uma escola conteudistas. Não há problema em ter conteúdo. Lógico que o conhecimento é património da humanidade, mas numa perspectiva de desenvolvimento, nós não podemos ser apenas
receptores passivos de um conteúdo que foi organizado, foi idealizado e simplesmente nos tornarmos consumidores. Precisamos acolhê-lo, mas também precisamos integrá-lo dentro daquilo que são hoje as diversas multiplicidades de conhecimentos, de atitudes, de posturas, enfim. Você consegue dar alguns exemplos para a gente, Luiz? Assim, por exemplo, mais aplicáveis, né, no dia a Dou dia? alguns exemplos muito práticos. Por exemplo, na nossa cultura de avaliação, por ser uma cultura de avaliação versátil, os nossos alunos, eles têm, com 6, 7 anos, a capacidade de dizer: nisto eu sou bom, isto eu ainda estou desenvolvendo, isto eu ainda estou aprendendo. Que é não só uma consciência crítica, em termos diante da sua realidade, mas também uma consciência de autoavaliação. Vou dar um exemplo muito prático. Os nossos processos avaliativos são mão na massa. Então, o aluno aprende, sei lá, na educação fundamental, primeiro e segundo ano, aprende o que é somar, dividir, multiplicar. Sim, ele aprende os conceitos, claro, tem que aprender, são conceitos matemáticos básicos. Como ele aprende isso? Na prática. Na avaliação, ele precisa construir um produto ou uma solução para um problema, ou se naquele bimestre ou semestre estivermos trabalhando com a aprendizagem baseada em problemas como metodologia adotada para um determinado projeto, ele vai precisar encontrar algumas soluções e desenvolver alguns produtos. E não só isso, não é só apenas um produtor de coisas, ele vai precisar autoavaliar-se, dentro deste processo que referi há pouco, ele vai precisar dar feedback e avaliar os seus pares também, e além disso ele vai trabalhar, entre outras coisas, por exemplo, o processo de comunicação, apresentando o seu produto, as soluções, conectando isso com aquilo que foi o desenvolvimento em termos de processo de aprendizagem e já abrindo perspectivas futuras. O que é que eu aprendi e consolidei, o que é que eu ainda preciso desenvolver para poder entender e abrir para outras perspectivas. Então, são alguns exemplos práticos, concretos, daquilo que são os nossos processos aqui, seja de implementação dos diversos pilares da estratégia, seja dessa postura em termos de desenvolvimento das competências e de maior protagonismo para o aluno. Inclusive os alunos, ao final das diversas trilhas ou expedições de aprendizagem, eles participam antes, sugerindo aos professores: eu gostaria de aprender sobre isso, deste modo ou daquele outro. Ou então também dando feedback ao professor. Não, hoje este momento não foi tão bom, porque nós não conseguimos, por este motivo, isto, ou então não ficou tão claro para a gente aquela outra realidade, não conseguimos alcançar esta meta ou este objetivo. Então há uma realidade aqui, há um ecossistema, eu diria, polissémico de habilidades, de competências, de mentalidade que se intercruza e que permite aos nossos alunos um tipo de desenvolvimento em termos de aprendizagem que desde o início, desde a educação infantil, traz esta mentalidade de um aprendizado contínuo e de um aprendizado não fechado simplesmente num ciclo de matérias, mas de um aprendizado interconectado a partir desta visão multidisciplinar. Luiz, muito legal, muito interessante conhecer o Inopeda. Você fez um panorama geral, né, uma visão geral do que é a estratégia. Eu fui anotando aqui tanta coisa que eu estou pensando aqui qual a ordem que eu vou organizar para dar sequência aqui no nosso bate-papo. A avaliação, você citou a avaliação, para mim, é um calcanhar de Aquiles eterno, né? Quando a gente parte... Alisson, você me permite que eu lhe interrompa? Claro. Eu não gosto muito de interromper, mas é um bate-papo, então. Sim. Se nós queremos mudar a educação, nós precisamos mudar a avaliação. Isso é uma convicção nossa aqui na escola, porque, veja, nós olhando para aquilo que são os conteúdos, não há nenhum problema. Atenção, eu gosto de dizer isso até quando entrevisto professores que a gente vai contratar e tudo, eu sou muito claro num aspecto. Eu não sou contra os conteúdos, não sou contra provas, não se trata disso. Trata-se de um entendimento, talvez, num outro nível de profundidade daquilo que é a educação para um mundo que mudou drasticamente. E nós precisamos entender isso.
muitos dos processos escolares que ainda acontecem hoje, em larga escala no mundo, e também aqui neste nosso mundo que é o Brasil, são reprodução de modelos escolares desenhados e construídos para uma mentalidade do século XIX. Então, o mundo mudou drasticamente, não só do século XIX para o século XX, como mudou abruptamente do século XX para o século XXI, e nestes últimos 2 anos, até pelas condições pandémicas que vivemos, mudou de uma forma inesperada e paradoxal. Então, diante de uma realidade de mudança permanente, se nós não conseguimos ter uma visão educacional, eu diria, não apenas antenada, mas em profundidade que nos permita antecipar algumas realidades, e uma delas é a flexibilidade que nós precisamos ter diante de um mundo que está em constante mudança. Se o mundo no século XIX era como uma batata, hoje, Bauman cunhou essa expressão, todo mundo repete, mas ele é como um copo de água derramado na nossa mão. A gente não consegue conter, não consegue guardar, não consegue, até numa linguagem mais agressiva, dominar. Isso acontece também com aquilo que se produz hoje de informação, de conteúdos, de conhecimento. Então, num mundo como este, se não mudamos a perspectiva de avaliação e não focamos essa perspectiva numa avaliação mais versátil, orientada para o desenvolvimento de competências, de habilidades, de atitudes, de valores, naturalmente todos vamos ficar meio que perdidos e às vezes até vivendo uma espécie de esquizofrenia educacional. Preparamos com muita intensidade, até às vezes com um rigor excessivo para um mundo que já não existe, pessoas que estão vivendo num outro mundo que está existindo e que está aí, posto aí. Então, o Alisson, talvez, eu diria assim, as grandes mudanças elas precisam começar de forma reversa, desta perspectiva. Mudar uma cultura avaliativa para entendermos reversamente todo o itinerário, digamos assim, que a gente precisa desenvolver e a cultura que precisamos implementar para chegar, de fato, a uma mudança educacional significativa. Eu digo, sem medo de errar, 60% dos conteúdos que nós hoje, mesmo depois da BNCC, compartilhamos, ensinamos, ministramos, para usar termos, não sou muito fã desses termos, para os nossos alunos, eles são absolutamente irrelevantes. Não têm relevância nenhuma. Não acrescentam, não estimulam, não ajudam a esse desenvolvimento e mais, criam, eu diria assim, um contrapeso em termos educacionais de página do livro didático que é preciso vencer, de conteúdo que é preciso aprender, como dizem muitas vezes na marra, e de uma realidade que ao final de um ensino médio prepara um aluno que muitas vezes não é capaz de se comunicar, não sabe lidar com as suas emoções, não tem um senso crítico diante de um mundo complexo e difícil e que chega num primeiro semestre da faculdade com uma coisa muito prática, Fabiana, eu sou bem prático, incapaz de apresentar uma página A4 de um trabalho que ele escreveu a 5, 6 colegas na sala para o professor e para os outros colegas. Porquê? Porque ele não aprendeu as habilidades que são necessárias para se comunicar, para ser gente com gente e para entender que o mundo é feito, em primeiro lugar, de encontro, de comunicação e de diálogo. Luiz, eu concordo demais, assim. Desculpa, Alisson. Desculpa, Fabi. Você falou que ia e eu entrei também, perdão. Não é que eu concordo com a análise dele, mas pode ir, Fabi, por favor. Não, é só porque assim, eu também concordo, mas você foi falando, e aí eu quero dar uma pergunta difícil agora para você, Luiz. Porque você até falou assim, o aluno chega na faculdade, né? E aí ele é outro mundo, né? Vamos falar assim, porque o colégio de vocês, ele está trabalhando de uma forma, querendo ou não, diferente de todo mundo. E aí, como que funciona na época do vestibular, por exemplo? Infelizmente, o Enem é super conteudista, né? É uma prova bem conteudista, é uma prova... Eu queria até saber, vocês fazem simulado do Enem no terceiro ano? Porque vai mudar toda a forma, né, com que o aluno foi avaliado ao longo dos anos, por exemplo. É bem diferente, né, do que você falou para gente. E aí esse aluno também chega na faculdade, ele vai ter uma prova também daquela forma que ele tem que decorar e fazer a prova muitas vezes. Como é que funciona isso? Vocês têm contato com esses ex-alunos? Como
Sim, essa é uma ótima pergunta, é uma ótima provocação para lhe dizer também um pouquinho como a gente vai fazer. Por que é que nós decidimos começar? Este é um processo de implementação estratégico também, ele vai se desenvolver. Nós hoje estamos implementando a estratégia até o 5º ano, ela está em processo de progressão para o segmento seguinte, mas tem a ver justamente com isso. As mudanças, elas não acontecem por decreto e também não acontecem simplesmente pela evidência mais evidente. Todos nós sabemos que a educação precisa mudar. Por onde é que ela precisa começar? Claro, nós vemos a educação básica mudando aqui no Brasil, pelo menos, ou pelo menos tentando mudar. A BNCC traz isso de uma forma muito incisiva. Vemos o novo ensino médio chegando e ainda todo mundo está aprendendo um pouquinho de como de fato mudar essa mentalidade. E você coloca, Fabiana, uma questão, mas lá no final do ensino médio temos um Enem, que é uma prova no modelo que todos conhecemos. Felizmente ela também vai mudar, né? Mas ela continuará a existir. E na Finlândia não existe o Enem, mas existe uma prova similar. Os alunos precisam aplicar, digamos assim, aquilo que é o seu desenvolvimento para depois poderem ingressar na faculdade que desejam, na universidade que eles buscam. O problema não está na prova final. Nós vivemos no mundo real todos somos avaliados permanentemente, nós estamos conversando aqui e alguém que esteja escutando a gente ou assistindo no YouTube estará fazendo inclusive até um juízo eventualmente de valor acerca de cada um de nós, até o modo como estamos vestidos, enfim. Isso a gente precisa lidar com isso com muita naturalidade. Provas, avaliações, vamos tê-las sempre em qualquer lugar do mundo, mesmo no local mais privilegiado em termos de desenvolvimento educacional, como é a Finlândia. Mas o problema não está nesse final. O problema está no itinerário que leva a ele. Uma orientação para a vida profissional, ela não pode ser irresponsável no sentido de dizer, cada um de qualquer jeito e todos do seu jeito para que alguma coisa aconteça. Não é disso que se trata. Agora, há um conjunto de habilidades que precisam ser desenvolvidas, consolidadas, mesmo tendo que fazer um Enem no final. O equilíbrio emocional, a gestão das emoções, é uma realidade essencial para qualquer ser humano. A capacidade de diálogo, nós falamos muito no mundo hoje em diálogo para cá, diálogo para acolá, mas todo mundo gosta de monólogos, né? Isto é, de poder falar demais, ou então de que ao falar todo mundo concorde e aceite aquilo que o outro disse. Ora, o diálogo pressupõe escutar o outro que é diferente de mim, que pensa de um jeito diferente de mim, e não significa que no final nós vamos concordar. Significa que nos escutamos, que entendemos o ponto de vista de cada um e que, mesmo tendo pontos de vista diferentes, nós conseguiremos trabalhar juntos e realizar juntos realidades muito amplas e muito diferentes. Então, para responder agora ainda mais incisivamente à sua questão, sim, nós no nosso ensino médio temos simulados, sim, na 3ª série de ensino médio, sim, os nossos alunos não vivem noutro mundo, moram no Brasil e eles fazem a prova do Enem e têm ótimos resultados, deixa eu compartilhar essa alegria com todos vocês, mas a mudança que estamos trazendo para o âmbito educacional, ela é de um outro nível. Ela não põe em causa os resultados que são necessários. Nós precisamos de dados. No mundo moderno, onde a informação prolifera e onde a desinformação caminha na mesma proporção da informação, nós precisamos de dados objetivos, reais, precisamos de elementos que nos permitam dizer, sim, eu estou num nível de progressão e de desenvolvimento X e eu, querendo me desenvolver ou aprofundar, eu preciso avançar X para chegar no Y. Isso não é um problema. E a Finlândia faz isso muito bem. Por quê? Ela entendeu, em primeiro lugar, que a educação é prioridade. Então, lá nos anos 70, eles iniciaram todo esse processo, vamos dizer assim, um pacto social, em que todos, o governo, a sociedade, decidiram a educação para nós será prioridade e tudo o que acontecer nela e ao redor dela é inegociável. Eles fizeram 2 grandes reformulações em termos de currículo. Eles atribuíram, tem uma base nacional, que foi inclusive remodelada recentemente, em 2016, eles atribuíram responsabilidades a todos os atores no processo. Há uma base nacional muito semelhante também à nossa, ela preconiza 7
aspectos, 7, digamos assim, áreas de desenvolvimento. E aqui no Brasil nós temos, logo para começar, 10 competências gerais que a BNCC prevê para toda a educação básica. Mas depois, onde é que a gente não avançou e a Finlândia avançou? Os municípios, eles têm esta capacidade de colaborar muito ativamente e essa liberdade de criar currículos que têm muito em conta a sua realidade, o seu contexto, e aí nós avançamos um pouquinho, até porque cada Estado tem esse processo. Onde nós não avançamos tanto foi na formação e na autonomia dos professores. O professor na Finlândia, ele é bastante autônomo. Primeiro pelo seu poder de engajamento, ele sabe o que precisa fazer. E o que é que ele precisa fazer? Ser um facilitador do processo de aprendizagem. Ele vive a educação como, eu diria assim, quase como uma missão de realização do seu próprio projeto de vida. E nisso nós temos professores por esse Brasil afora que são exemplos dessa paixão, desse encanto, desse entusiasmo. O que nós não temos depois é a autonomia do professor para entender que na sala de aula nós não temos apenas nem somente uma turma. Temos várias pessoas com vários perfis de desenvolvimento, com várias necessidades de desenvolvimento, e nisso a Finlândia, ela entendeu isso de uma forma muito ampla e o professor tem autonomia, grande autonomia, total autonomia para isso. E a família não está dentro deste processo como uma inimiga da escola, ela é parceira desde a primeira hora. Então, é possível, com este cenário, fazer também isso no Brasil, que é complexo, que é difícil, que tem leis educacionais lindas e maravilhosas, mas que às vezes têm práticas que destoam bastante dessa realidade. É possível, e agora, deixa eu dizer-lhe com muita transparência, com verdade, sem vaidade, mas com verdade, e nós estamos fazendo isso, estamos trabalhando nisso. É possível uma educação inovadora, sim, é possível uma educação em que o aluno é bastante mais autónomo e protagonista dentro do seu processo de aprendizagem, é possível gestar alunos com pensamento crítico já com 6, 7 anos, sim, é possível o aluno participar mais nas tomadas de decisão da escola, que podem ir desde o menu da cantina até algumas decisões de âmbito didático, em que ele também ajuda o professor com o seu feedback a dizer, professor, aqui não foi muito bem, a sua mentoria, o seu processo não ajudou muito a que a gente pudesse entender isto. Talvez fosse melhor fazermos de um outro jeito. Claro, por ser novo, nós não estamos habituados e teremos também os pessimistas de plantão dizendo, não, mas isso é coisa lá da Finlândia, e a gente hoje pode dizer, não, também é coisa aqui do Brasil, vinda da Paraíba, vinda do Colégio ISO, é possível, e aqueles que nos escutam, ou eventualmente aqueles que nos assistem no YouTube, podem visitar-nos com muita transparência, não temos nada para esconder, e os sucessos que temos alcançado, estamos aqui para poder compartilhá-los com todos, porque a mesma paixão que nós vivemos, qualquer educador brasileiro, eu acredito que a vive com muita intensidade. Nós acreditamos no poder da educação e num poder transformador da educação, não apenas num futuro lá um pouquinho distante. Agora, nas pequenas coisas do dia-a-dia, num aluno que ganha autonomia e que vence, por exemplo, a timidez. E aí, onde é que isso vai levar-nos? Um aluno que vence a timidez e que sabe lidar com as suas emoções vai estar menos ansioso num Enem, por exemplo, e vai ter mais liberdade, por exemplo, e mais à vontade para se comunicar num primeiro semestre de uma universidade que ainda pode ser conteudista, com cursos às vezes ainda muito fechados e não conectados com o mundo do trabalho, mas essa é a realidade que está em processo de transformação. Ela não muda por decreto e não muda de uma vez. Ela muda com pequenos passos. Isso nós repetimos uns aos outros aqui no ISO. Os pequenos passos, eles são muito importantes. E os pequenos passos precisam ser dados para que as grandes conquistas cheguem. Então, tudo o que é grande, naturalmente, nasceu como um sonho, como uma possibilidade e teve o seu início. Esses pequenos passos são determinantes, Fabiana, e o Alisson também, né? Muito legal, Luiz, muito legal, eu concordo contigo, né? Uma base bem formada, um vestibular, um Enem, uma prova de certificação de qualidade de ensino, ela é muito mais um resultado, uma consequência de uma formação do que vem previamente, eu concordo. Algumas observações que eu acho muito importantes, né? Você citou em 2 ou 3 falas suas a participação do aluno,
e aí você pega a tentativa, né, ou a realização do protagonismo do aluno para além da sala de aula, mas sim para a escola como um todo, né? Isso é um ponto muito, muito importante que merece um destaque. E você citou também o professor, né? O professor como um facilitador, um professor que recebe um feedback do aluno, né, de falando que aquela prática pedagógica, aquela metodologia não foi adequada para aquele momento, e etc. Né? Como que o ISO, como que a estratégia Inopeda, como que ela faz o professor, como que ela forma esse professor? Eu e a Fabi teve a oportunidade de fazer um curso também na Finlândia, né, com a Universidade de Tampere, tanto eu quanto a Sim. Fabi. A Fabi fez o Teaching and Learning Higher Education, eu também, depois eu fiz um de formação docente. Então, a gente sabe um pouco de como que é a pegada da formação docente finlandesa de Tampere, né? Não sei se vai ser similar ou não, acredito que tenha muita similaridade, né? Mas como que é essa formação dentro do colégio? O que vocês trouxeram de... Bom, primeiro nós começamos com um processo seletivo bastante rigoroso. Em que sentido? Nós, claro, temos professores com diversos níveis de experiência. Então, nós temos professores que já tinham muitos anos de educação, temos professores que tinham alguns anos de educação e tínhamos professores sem experiência nenhuma. Por onde nós começamos? Primeiramente por esse processo de imersão, em que eles conheceram um pouco mais sobre educação finlandesa, puderam se aprofundar naquilo que é a estratégia pedagógica, e o segredo começou justamente pelos gestores da escola e diretores estarem também nesse processo. Era um processo de aprendizagem não apenas para os professores, mas para toda a comunidade pedagógica da escola. Os diretores, os coordenadores, os assistentes, auxiliares, toda essa comunidade ela participou desse processo de treinamento, de imersão e de mentoria. Além disso, os nossos professores, cada um deles tem o seu plano de desenvolvimento individual. E ele precisa, de algum modo, tomar consciência daquilo que ele quer desenvolver ou desenvolver-se em termos emocionais e humanos, em termos pedagógicos, em termos de conhecimentos específicos da sua área de estudos, se é um pedagogo, se é um professor de matemática, história, geografia, enfim. E para além disso ele tem um suporte institucional. Todos os nossos professores, ao entrarem no ISO, sabem que vão estudar um pouco mais, então nós oferecemos para eles uma pós-graduação em parceria com uma universidade sobre Educação 4.0. Claro, a Educação 5.0 vem chegando e nós cuidamos dela também em outros momentos formativos. Para além disso, nós temos um itinerário que nós criamos, chamado ISO Training. É um itinerário de formação continuada que acontece em um sábado ao mês, é uma manhã intensiva, ao estilo oficina, workshop, em que trabalhamos diversas habilidades, sejam elas de âmbito didático, sejam elas de âmbito socioemocional também. E com este suporte constante aos nossos professores, nós ajudamos a que cada um deles desenvolvesse uma outra mentalidade, que é o passo segundo, de ele entender que ele não é mais aquele professor palestrante do dia, em primeiro lugar, ele é um facilitador do processo de aprendizagem. Em segundo lugar, que o material didático que utilizamos, ele é apenas uma ferramenta de suporte ao processo de desenvolvimento, não é a única realidade nem o coração do processo. E, terceiro passo, no coração de todo o processo de aprendizagem está o aluno como protagonista. Um quarto aspecto que nos ajudou a crescer muito foi entender e assumir isso como cultura também aqui, que os erros fazem parte do processo. Eles não são buscados no sentido de a gente ser um caçador de erros, mas quando eles acontecem nós precisamos de feedback, nós precisamos de suporte para ajudar a superar isso e nós precisamos de uma cultura de acompanhamento e de avaliação e autoavaliação para que, superado isso, a gente possa dar um passo mais significativo. Então, eu posso dizer hoje, com muito orgulho de cada um deles, com muita vaidade nos olhos, no sentido de ver o desenvolvimento de cada um, e o grande segredo com que nós temos vivido tudo isso, ele tem passado por processos de gestão muito transparente, ética, aberta, no sentido que é uma gestão corresponsável.
claro, cada um dentro daquilo que é o seu nível de decisão, mas nós damos ao professor aqui no ISO bastante autonomia. Segundo, um processo de suporte e de formação permanente para que os professores possam ir aprofundando e de maneira acompanhada, facilitada, diversas realidades, desde um conhecimento mais profundo de métodos ativos de aprendizagem, desde um conhecimento mais profundo de processos de avaliação versátil, desde um conhecimento mais aprofundado de projetos que vão desenvolvendo e vamos implementando em termos de multidisciplinaridade. Isso tem sido um passo importante também. E as famílias entram aqui em vários processos. Dentro do processo avaliativo, elas também estão nos processos de construção. Vamos imaginar um exemplo assim muito prático. Vamos imaginar que um aluno de primeiro ano aprendeu formas geométricas e ele vai ter que fazer uma maquete de um monumento aqui da cidade de João Pessoa somente utilizando formas geométricas. Esse é um processo avaliativo que ele vai fazer também com a família. Ele vai construir essa maquete que será depois autoavaliada por ele, receberá feedback dos colegas e também do professor, e ele fará essa construção com a família. Vejam, a família entrou aqui num processo onde aparentemente em outros ambientes ela não teria lugar. Então são estas realidades que eu acredito vêm transformando e trazendo uma nova identidade e garantindo aquilo que falávamos, o Alisson, de uma mudança cultural, e eu diria até, uma pergunta que eu fiz várias vezes a alguns deles, hoje se eu perguntar a qualquer professor do ISO, tenha ele já chegado no início, em 2019, ou tenha sido contratado há 4 ou 5 meses atrás, se você tivesse como único recurso didático para falar sobre, por exemplo, a construção da identidade brasileira, uma jaca em sala de aula, e tivesse que durante uma semana desenvolver um projeto com os alunos sobre a nossa identidade brasileira a partir de uma jaca, sem livro, sem data show, sem slide, sem mais nada, o que é que você faria? Qualquer professor, assim, num primeiro momento e num primeiro esboço, em meia hora lhe apresentaria pelo menos 10 possibilidades para desenvolver ao longo da semana com os alunos. E isso é fruto deles, do desenvolvimento deles, porque você pode proporcionar diversas coisas, mas se o professor não estiver convencido de que aquela realidade pode mudar a sua mentalidade e a sua realidade em sala de aula, e a gente costuma inclusive dizer uma coisa bacana, o professor Inopeda, ele para que todos entendam, vou dizer assim de uma forma provocatória, ele é um professor preguiçoso, porque ele não é o professor que faz, é o professor que faz fazer. Então, é o aluno que faz, o protagonismo é dele, o aluno é desafiado e é estimulado, mas o protagonismo está nele e não no professor, que está ali detentor de toda a bagagem, de todo o conhecimento, com a máxima autoridade. Ora, isso tem tornado a sala de aula menos cansativa para o professor e mais desafiadora para o aluno. Ô, Luiz, muito bacana, adorei. Você foi falando, eu fui pensando aqui tanta coisa. Agora você já sabe o que fazer com uma jaca durante uma semana para falar sobre... Fiquei pensando aqui, por que uma jaca? Você sabe que eu brinco muito em sala de aula com jabuticaba, viu? Pronto, então, você falou da jaca, eu pensei, jabuticaba, eu acho que talvez dê. Mas gostei da provocação muito interessante essa pergunta que se faz, né? O que você conseguiria criar da identidade brasileira a partir de uma jaca, de uma jabuticaba, de uma fruta qualquer? E deixa eu esclarecer a quem nos escuta ou vê, a jaca não é nenhum fruto nativo do Brasil. Ah, não? Não é não. Não é não. Pois é, muito legal. Então é duplamente provocador. É duplamente provocador, verdade. Ô Luiz, tem muita coisa que você falou, né? Teria tantas perguntas, mas eu vou acho que fazer a última nossa, depois a Fabi faz um fechamento para nós, que é o seguinte, você colocou, né, lá no seu LinkedIn, tenho observado aí durante os últimos dias, desde que a gente alinhou esse bate-papo, né? E você colocou lá, né, uma postagem que me chamou a atenção, duas, na verdade, né? Uma que você fala que já é possível entrever uma nova geração de seres humanos plenos e de cidadãos mais críticos, criativos e sustentáveis.
Na mesma linha, você coloca uma postagem da Unesco, né? Que é do relatório da Unesco, que tem o Reimaginar a título educação, não é isso? reimaginar nossos futuros juntos, um novo Isso. contrato social para a educação. E aí, hoje, você falou muito a questão do ser humano, da humanidade, do cidadão, né? Até a questão do conteúdo, eu acho que está muito alinhada com essas duas falas suas lá do LinkedIn, né? Esses outros posts no LinkedIn e a nossa conversa de hoje. O que você entende de um futuro da educação? A gente tem discutido isso, você falou que está uma pós 4.0, antenado na 5.0 que está por vir. O que você enxerga de um futuro da educação aí, no Brasil e no mundo? Bom, quem acompanha as tendências educacionais e vem seguindo os números, né, 1.0, 2.0, 3.0, vai se dar conta de que a educação 5.0 ela resgata justamente o humano dentro daquilo que são os diversos processos no contexto educativo. E eu diria assim, olhando para o presente e olhando para o futuro, o grande desafio está nas pessoas, está na realidade que nós vivemos. Em que medida? Nós hoje produzimos informação em níveis absurdos, ninguém consegue acompanhar. Nós conseguimos produzir mais numa semana do que em 20 séculos de história em termos de informação. Então, seria absurdo pensar que nós teremos, no contexto atual e futuro em que vivemos, domínio de todas essas realidades. Também hoje é importante entendermos que aquela ideia de que antigamente alguém era especialista um pouco de tudo, hoje é um especialista um pouco de nada. Então, isso nos retirou, eu diria assim, uma certa pretensão humana, que é a de querermos ser uma espécie de donos do conhecimento, e isso nos traz uma outra realidade. Nós precisamos, ao invés de nos tornarmos donos do conhecimento, nos tornarmos seres humanos em processo de desenvolvimento, de consolidação, de descoberta do conhecimento, como ele se apresenta a nós. Para isso, nós precisamos de uma memória saudável em relação ao que passou. Não é tudo ruim, não precisa ser tudo descartado, não é que o mundo é ruim assim. Precisamos de uma perspectiva futura também equilibrada. O que está por vir tem tanto de bom, como também tem tanto de questionável e em algumas circunstâncias de assustador. Basta pensar as discussões acerca da ética e da bioética ligada à inteligência artificial. Não são questões básicas, não, são questões muito complexas. E no meio de tudo isto estamos nós, os seres humanos, aqui desse tamanhinho, numa realidade tão vasta como é o universo. Então, para onde vai a educação? Como nós podemos reimaginar um novo mundo, novos processos e novas realidades? A partir do humano. A partir de pessoas com mais equilíbrio emocional. E não esqueçam que estamos falando após, aqui, sentados nesta sala, após 2 anos de pandemia. Os efeitos da pandemia estão chegando agora com crianças ansiosas, com adolescentes estressados, deprimidos, com adultos que já não se suportam a eles mesmos, quanto mais às crianças das quais precisam ser protetores e cuidadores. Então, nós estamos, eu diria assim, sem pessimismos e sem alarmismos, a um passo de um surto em termos humanitários no que se refere ao quesito emocional. E talvez a educação precise devolver-nos a todos nós espaços maiores de silêncio. Nós já não somos habituados nem a fazer silêncio. Veja, se nós ficarmos em silêncio 10 segundos neste podcast, todo mundo vai pensar o que é que aconteceu. Falhou alguma coisa aqui? Então, e por que o silêncio é importante? Para ele nos dar também essa maturidade, essa capacidade de olharmos com serenidade as coisas. Não tem tudo a mesma proporção, não precisa ter tudo a mesma intensidade e os problemas não têm todos a mesma hierarquia. Então, esse equilíbrio emocional se traduz depois num equilíbrio humano que nos permite, com sabedoria, encontrar as soluções possíveis para os problemas reais e para os problemas que são mais complexos, ir buscando soluções por aproximação. Agora, para isso nós precisamos fazer um pacto aqui enquanto humanidade.
Nós precisamos assumir que a educação é prioridade e precisamos trabalhar numa cultura de compartilhamento. Aquilo que é a boa prática que o Alisson e Fabiana fazem em BH pode ser uma boa prática também, não só na Paraíba, mas em outro país, em outro continente. E esta cultura de compartilhamento, ela precisa ser uma cultura responsável. Aquilo que eu faço tem impacto. A mudança educacional que eu provoco na Paraíba, ela tem impacto no Brasil e ela tem impacto também no mundo. Então, por quê? Porque nós estamos num mundo que é global, que é conectado, que traz desafios que nós não podemos vencer nem abraçar apenas de maneira solitária, como fizemos durante séculos, e agora, por força das circunstâncias, eu diria assim, nós fomos empurrados para uma realidade em que ou fazemos isso juntos, de uma maneira colaborativa e criativa, ou então, como humanidade, eu diria assim, fecharemos as portas àquilo que todos buscamos, desde as criancinhas a nós adultos que estamos aqui. Todos nós temos, eu diria assim, um desejo muito profundo de sentido, de sabor da vida e também do significado que ela tem. E se isso não for sendo construído, eu diria assim, de forma inteligente, faixa por faixa etária, com as esperas que se fazem necessárias, com os limites que havemos de encontrar sempre. Tivemos a pandemia agora, provavelmente teremos uma outra nos próximos anos. Como vamos ficar nós no meio de tudo isto? Então é isso que eu acho e entrevejo como um grande desafio. A educação, ela precisa deixar de ser prioridade apenas no papel, para ser prioridade nas práticas. Nós temos o poder de transformar a realidade que vivemos pela educação, e para transformarmos a realidade que vivemos a educação, nós precisamos, eu diria assim, fazer um ato de fé nas pessoas, acreditar nas pessoas, desenvolver pessoas, estimular pessoas, para que todos e cada um de nós possamos, de fato, crescer com equilíbrio, com serenidade e sabedoria também, mas com aquela criatividade que, diante de um problema, nos faz, com imaginação e com abertura ao novo, apresentar no mínimo 2 soluções. E isso não é algo que eu diria assim possa ser decretado, é algo que tem processos de gestação, é algo que se aprende. A criatividade também se aprende, a empatia também se aprende, a solidariedade também se aprende. Nós não precisamos de saber tudo, nem ser os melhores em tudo isso. Nós precisamos sim de estar nesta postura de abertura constante e de desenvolvimento constante, sem uma realidade que é perversa, que é da comparação. Nós precisamos de acreditar que, enquanto humanos, nós podemos nos desenvolver e cada um no seu ritmo, sem o prejuízo do todo, né? Às vezes queremos que o todo se desenvolva e cada um fique onde ficou. Bom, não é bem assim. E esse é um grande desafio, porque para isso nós não temos respostas prontas, não temos uma cartilha. Este processo da Unesco é um processo muito interessante, ele envolveu mais de 1 milhão de pessoas que trabalharam neste primeiro esboço. Repare que eles não apresentam ele como um documento final. É um primeiro contributo para esse processo de reimaginar. E como a gente tem feito muito pouco silêncio, a gente tem tido pouca imaginação e focamos-nos muito nos problemas, na maldade do que está acontecendo, na impossibilidade do que não se consegue fazer, ao invés de pensarmos estratégias e soluções como aquela que eu, brincando, dizia há pouco. É possível fazer muita coisa com uma jaca, precisamos apenas de mais imaginação, mais criatividade e, sobretudo, mais serenidade para isso. Adorei a reflexão, Luiz. No final do nosso episódio, sempre o nosso convidado deixa uma dica para os nossos ouvintes. E aí a dica é totalmente livre, pode ser mais de uma também. Pode ser um livro, uma série, um filme, ou, como eu gosto de dizer, uma dica para a vida. Uma dica para a vida pode começar com um exercício muito simples. Eu vou fazer 2 dicas. Uma de leitura, gosto de pessoas e gosto de livros também, além das panelas, né, para cozinhar, mas 2 dicas. A primeira delas, um exercício que podemos fazer durante uma semana.
como é que eu estou escutando as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu me encontro, nós que somos professores aqui na sala de professores, os meus alunos, os meus colegas, fazer assim uma espécie de um gráficozinho, como vai o meu processo de escuta dos outros. Porque se nós não somos capazes de escutar, tudo o resto é em vão, como educadores, e mesmo quem não é educador, quem é humano, se não cresce nesta sua dimensão, todo o resto não vai longe, não. Então, esse é um exercício que eu gosto de fazer muitas vezes ao longo do ano, ao longo dos meses, porque ele me ajuda também a entender o seguinte: o que é que eu estou priorizando? Às vezes estou priorizando coisas bobas, estou priorizando a correria, às vezes estou eventualmente angustiado, sei lá, com um relatório que eu preciso preparar, mas eu não tenho aquela serenidade necessária até para escrever o que eu preciso escrever. Então, esse é um exercício, é uma dica, se quiserem, uma super dica, que vale para vários aspectos. O que é que eu estou escutando, quem é que eu estou escutando e como é que eu estou escutando. Esse é um aspecto. Depois, uma sugestão da leitura. O próprio documento da Unesco, que o Alisson já viu lá no meu LinkedIn, é um documento que acabou de ser traduzido, inclusive, para a língua portuguesa, foi apresentada essa tradução semana passada. Em todos os meus contatos eu já divulguei, compartilhei com famílias, educadores, professores, mas acho que é uma urgência que esse documento nos traz, que é este momento de paragem, de ler um pouquinho aquilo que foram as contribuições de tantas pessoas ao redor do mundo que estão impactadas com este desejo, o que podemos ainda fazer, o que podemos ainda melhorar, conhecer, descobrir, e que nos dizem: eu não tenho uma resposta, mas eu quero ser colaborador nesse processo. Então, que cada um de nós também se sinta convocado para isso, ler o documento e, quem sabe, e aí fica a provocação mais do que a dica, até para o Alisson e Fabiana, criarmos aqui no Brasil um grupo de estudo, de reflexão e de compartilhamento de boas práticas, de como estamos reimaginando o mundo e a educação e a cidadania num século, num país, num continente e num mundo tão complexo, tão desafiador, mas com tantas possibilidades como este tempo em que a gente vive. Acho que fica a dica e fica o desafio. Acho que é isso, Fabiana. Boa dica, excelente as duas dicas, professor Luiz. Realmente precisamos exercitar a escuta, esse é um desafio. Luiz, um bate-papo muito gostoso. Foi um prazer receber você na sala de professor. Aprendemos bastante. Eu e o Fabi, a gente brinca de vez em quando, a gente é privilegiado de receber tanta pessoa boa nesse nosso espaço que nós criamos e ter tantos bate-papos tão gostosos como esse. Muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade conosco. Uau, isso eu quero agradecer também a você, a Fabi. Eu já venho acompanhando a sala de professor, então quero agradecer a todos os que estiveram aqui antes e o aprendizado que certamente eu vou ter com todos os que virão depois. Eu acho que este projeto de vocês, ele é muito mais do que um podcast. Ele é, se me permitem o atrevimento de lhe chamar assim, um fazedor de cultura. Em que sentido? De trazer novas perspectivas, uma nova mentalidade também, para sairmos daqueles kits de resposta pronta, de receita mágica e, sobretudo, vivermos a partir de algumas interrogações essenciais. A vida hoje de professor, de educador, de pai, de ser humano, ela nos provoca com diversas frentes e eu acho que vocês assumiram isso ao abrir a sala do professor com muita tenacidade, com muita garra, com muito boa energia e parabéns pelo projeto. Hoje eu tenho essa oportunidade de ver vocês nos olhos e de agradecer isso e parabéns também pelo itinerário que vem construindo, porque isso nos ajuda a todos e eu tenho sido um beneficiado, um aprendiz também nesse processo. Não é apenas de escuta, é processo de reflexão, é processo de desenvolvimento, é aprender a ver outras perspectivas que eu não considerava e isso tem sido muito interessante. Então, obrigado pela ousadia, obrigado pelo muito que ainda vão fazer e obrigado também pela, eu diria assim, a provocação que me lançaram e também por acreditarem que eu poderia contribuir com este espaço de alguma forma.
Obrigada, Luiz. Fico até emocionada quando falam assim do podcast.